Vamos lá, então, né, meninas? Meninas, hoje só tem menina aqui, só tem criança. Nós, aquele dia que você faltou, Ana, que foi a semana passada, nós lemos a história dessa Ana. Acho que essa aqui não é francesa, não, é Bitter, não sei. Que eu procurei, acho que não é francesa, não. A É, Ana Hickman, né? é Ana Bitter, Hickman. isso mesmo. Então, você já leu essa aqui, Ana? Não, não li Ana Aquele Hickman. dia nós lemos a história dela, né? Eu vou fazer uma apresentação aqui para a Ana, se vocês quiserem, vocês me ajudam aí. O pai dela só tinha ela de filha, né? E ela se põe doente assim, ela não sentia dor, né? Mas parecia que estava encaminhando para a morte. O pai entra em desespero, que só tinha ela de filha, adorava muito. Ainda comenta aqui, né? Que a perda de um filho adorado é motivo cruciante de pesar, e é mesmo, até nós comentamos sobre isso, né? Mas, enfim, ela parte, ela vai desencarnar, e o pai se coloca bastante revoltado, mas depois ele também vai desencarnar, talvez de tristeza, né? E aí nós paramos quando ela já vai dar a comunicação. Olha lá, eu vou só ler de cima aqui. Depois de haver espiado o vácuo do insulamento provocado pela perda da filha, morreu também o pai de Ana Bitter. A seguir, damos de cada um deles as primeiras comunicações imediatas às respectivas desencarnações. Então, vem a Ana falar, né? Vamos ver o que ela vai dizer. Obrigado, meu amigo, por vos interessardes por essa pobre criança, bem como por terdes seguido os conselhos do vosso bom guia. Sim, graças às vossas preces, pude deixar mais facilmente o meu envoltório terreno, porque meu pai, esse não orava, maldizia. Entretanto, não lhe quero mal por isso, pois tudo resultava da grande ternura que nutria por mim. Rogo a Deus que lhe conceda luzes antes de morrer. E quanto a mim, o incito e animo. Minha missão é suavizar os seus últimos momentos. Por vezes, um raio de luz divina parece baixar até ele e o comove, não passando, contudo, de fugaz clarão, que para logo o deixe entregue às primeiras ideias. Ele tem consigo um germe de fé, mas tão abafado pelos interesses mundanos, que só poderá vingar por meio de novas e mais cruéis provações. Pelo que me dizia respeito, Pelo que me dizia respeito, apenas devia suportar um resto de prova, de expiação, e assim é que ela não foi nem muito dolorosa, nem muito difícil. A minha singular enfermidade não acarretava sofrimentos. Eu era antes um instrumento de provação de meu pai, o qual, por me ver em tal estado, sofria mais do que eu mesma. Além disso, eu tinha resignação e ele não. Hoje sou recompensada. Deus concedeu-me a graça de abreviar minha estada na terra, pelo que muito lhe agradeço. Feliz entre os espíritos bons que me cercam, cumprimos satisfeitos as nossas obrigações, mesmo porque a inatividade seria um suplício bastante cruel. Ela dá essa comunicação, eu tinha esquecido de falar, porque como o pai estava muito revoltado enquanto ela estava doente, um amigo do pai, né, um amigo da família, resolve pedir para um espírito familiar por que estava acontecendo isso. Aí o espírito familiar vai falando, né? Que estava na trajetória dela, que era isso mesmo, né? E que o pai que orasse por ela. Aí ele se põe a orar por ela. E aí, quando ela vai dar essa comunicação, ela agradece essa pessoa que orou por ela. Porque olha que interessante, ela fala que o pai não orava, o pai só maldizia. Que é mais ou menos isso que nós comentamos, né? A menina estava doente e o pai naturalmente sabia, né?
que a situação não era agradável, que tudo caminhava para a morte, ele começou a maldizer. Tudo bem, ela era criança, a dor era grande, mas isso serve de lição para nós, né? Embora todos nós aqui saibamos disso, mas quando nós temos um familiar enfermo, a gente tem que orar sempre para que Deus faça que se cumpra a sua vontade enfim, a trajetória daquele espírito, né? Nós não podemos ficar maldizendo. Ainda que seja jovem, ainda que seja criança, eu sei que é muito difícil, né? Quando é velho, a gente até se conforma. Mas quando é criança e jovem, é duro, né? Até nós comentamos, a dona Honória já passou por essa experiência dolorosa, né, dona Honória? Que uma mãe ver um filho partir não é fácil. Não é, né, não, gente, é muito difícil ver um filho dentro do caixão. É muito dolorido, nossa senhora, é muito difícil. Mas Deus é tão bom pai, né, que ele faz as coisas tudo certinho. A gente vai melhorando, né? Ele dá melhora para a gente. Eu pensava que eu ia morrer quando eu via as pessoas, igual o Sérgio da Comadelaide, depois teve o filho da Leontina, que morava na esquina da minha casa aqui. Eu falava assim, se acontecer comigo, eu morro. Ai, mas não morro não, gente, Deus dá muita força. Então, o Sérgio morreu junto com meu sobrinho, dona Honória. Foi os dois juntos, eu lembro que eu velou os dois lá, né, juntos. Os dois caixões, um ao lado do outro. É. Foi triste demais. Eu passei mal na hora do enterro do Sérgio lá, eu passei mal ali no cemitério, porque foi criado junto com meus filhos, depois a gente mudou, né, mas eles eram muito amigos, nossa, parece que ser irmão. E a gente, né, tem como, a Comadelaide sempre fala, você é minha irmã, te considero, eu falo também. Porque a gente convive aqui, né? Nós mudou aqui em 67. Depois a gente foi embora. Em 70 para o Estreito, foi para Marimbondo. Em 80 a gente voltou para cá. A gente convive desde o ano de 80, né? Com uma irmã. E a coitada, eu tenho muita dó dela. Quando um dia ela trouxe uma foto da Sandra, falou assim, Madionária, eu vim trazer umas fotos da Sandra para você ver. Mas você não chora, não. Eu já estava chorando, porque eu não aguento ver, sabe? Eu já estava chorando, ela não chora. Olha que o dia que a Sandra faleceu, eu fui em Ribeirão com ele. Gente, eu achei que ela ia infartar. Ela passava a mão no peito, falava, Sandra, não faz isso comigo, não faz isso comigo, mas não sorte uma lágrima. Aí eu até pedi à enfermeira, não arruma um copo de água para ela, uma água doce. Mas ela não chora. A Adelaide, ela é esquisita, sabe? Eu nunca vi uma pessoa daquele jeito. Ela é firme, né? Pode falar, Ana. Falando que é muito difícil também para uma mãe ver um filho assim, né? Nossa, igual a Alice, né, irmã da Adelaide, ela tem dois, sim, né? São dois. Você sabe que é mesmo. Agora, o Adriano está aí. Carinha, não é fácil. O Adriano está lá no Paraná agora, né? Até como a Adelaide falou que ele teve isso, que ele até estava mudado, diferente, porque eles venderam a casa dela, acho que eles veio atrás de dinheiro. Aí ela falou que ele falou que queria que o Cleito fosse também para lá, para trabalhar, que lá tem serviço onde ele está. Porque o Cleito é casado, a mulher Zela cuida dele, e ele estava querendo ficar na rua, né? A Simone veio passar uns tempos aí, pelejando com eles, e no fim, quem internou foi a mãe dela, que ela chegou e falou, nossa, o tanto que eu pelejei para internar meus irmãos, quem ficou foi minha mãe. E a Adelaide fala que ninguém sabe onde ela está, né? Que ela foi na Maria, aquela Maria, como é que fala lá mesmo? Maria da Penha, né? Foi a Simone, foi atrás, né? Aí ela ficou, está internada até hoje. A Adelaide falou que ela emagreceu 8 quilos, mas eu falei, então, que jeito que ela está? Porque ela já é magrinha demais, né? Tadinha. Mas ela não esquece do Adriano, né? Nossa, é uma coisa com o Adriano.
Mas a comadre Adelaide fala assim, É, é uma prova que ela tem? A comadre Adelaide fala, será que é uma prova? Fala, deve ser, né? Porque o que era melhor suscitou, né? O outro foi embora, o Toninho, nem tá aí com ela. A Simone foi embora por causa do Adriano, porque elas eram gêmeos, né? E ela não aguentava ele. Foi embora. Aí ficou o Adriano com a mãe dela, acho que o pai dele também falou isso, Vera, que eu queria ver o Adriano no caixão e não queria ver ele mexendo com droga. Mas ele não dava sossego a Anice. A Anice vivia para a rua, andando para baixo e para cima, atrás de dinheiro para ele. Que falava, vai pegar o dinheiro do meu pai, que aquele dinheiro ele deixou para mim, da aposentadoria dela. Eu acho que ela não estava aguentando mais. Aí, até que a Simone veio e falou, não, vamos dar um jeito. Aí acabou internando a mãe dela. Ela está internada, dona Honório? Tá internada, está lá na Maria da Penha, não sei o que, a Adelaide que não sabe onde que ela está. Ela acha que ela está perto do cemitério da Saudade, numa casa muito grande lá, boa. Diz que ela até cuida do neném, do menininho pequeno lá. Diz que elas são muito boas com ela, ela não está pagando nada para ficar lá. É, é isso aí. Então, dor e problema tem para todos os lados, né? Mas, Cada um sobe do jeito, né? então, É com uma coisa, outra com outra, é outra com... verdade. Ninguém né, livre disso, não. É. Mas eu entendo, Verinha, mas você vê que Deus te atendeu, de qualquer forma, porque ele conseguiu, assim, seu filho mesmo, que você lutou, né? Você frequenta o Amor exigente. Amor Exigente, eu sei que você... O Marlene, eu lembrei agora do filho pródigo, estava morto e reviveu, né? Ele já estava morto, por isso que Deus não te atendeu. A Ana falou a verdade. É verdade. Então, e o interessante é que eu tinha muita fibra. Eu era secretária, trabalhei 20 anos como secretária, ajudava em vendas, no financeiro, e eu nunca faltei do trabalho e dava conta de fazer tudo. Fazia dança, fazia coral, fazia Amor Exigente. Sim, sabe? Eu não sei de onde que eu tirava tanta força. Agora que eu noto que minhas forças exariam. Mas aí consegui comprar esse apartamento, apesar de eu gastar muito com ele, né? Só que, graças a Deus, ele recaía, ficava para a rua, mas ele não me procurava. E eu deixava, nunca, porque eu moro sozinha, e eu não deixava ele entrar. Ele me roubou pouquíssimas coisas, muito pouquíssimas, porque eu era muito firme. Eu já sou uma pessoa firme, um amor exigente. Mas é ser firme, né? Você estava... Bom, você aprendeu também isso, né? Além de você ser assim, você também aprendeu, né, lá. Entendi. Tem que ser exigente. Porque se ficar passando a mão na cabeça, né? Fica sempre daquele jeito. E ele mora onde hoje, Verinha? Ele mora em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Casou em 2019, tem uma esposa que é uma luz na vida dele. Ai, que bênção. Está empregado numa usina, fazendo faculdade online. Olha, que beleza. Ganhando bem, já compraram um terreno, estão falando em construir. Então, assim, gente, só vitória. Você tem só ele, Vera? Não, tem o Ricardo, de 49, e o Rafael, de 38. Ai, que bênção, Verinha. Louvado seja, hein? Então, às vezes o Ricardo desistia, virava as costas, depois ele me ajudava de novo, e assim a gente foi tocando. Que bom, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, gente, vamos ver agora o que vai falar do pai, né? O pai, um mês depois da morte, hein? Fazia um mês que ele tinha morrido, e ele foi evocado, e ele vai. Evocando-vos, temos por fim nos informarmos da vossa situação no mundo dos espíritos, e vos ser úteis na medida das vossas forças. Aí ele responde, o mundo dos espíritos? Não vejo. O que vejo são homens conhecidos, que comigo não se preocupam, e tampouco me deploram a sorte,
antes me parecendo contentes de se verem livres de mim. Aí eles perguntam, né? O evocador pergunta: tendes consciência da situação em que vos encontrais? Ele responde: perfeitamente. Por algum tempo julguei-me ainda no vosso mundo, mas hoje sei muito bem que já não lhe pertenço. Ao mesmo tempo que ele sabia que já tinha desencarnado, ele estranhava, porque de certo ele achava que ia encontrar o mundo dos espíritos uma coisa diferente, né? Que estava encontrando com as mesmas pessoas. E é assim. Não pensa que a gente vai volitar, não, né? De cara. Aí ele fala assim: perfeitamente, por algum tempo julguei-me ainda no vosso mundo, mas hoje sei muito bem. Pergunta: por que então não podeis divisar outros espíritos que vos rodeiam? Ignoro, embora tudo esteja bem claro em torno de mim. Aí pergunta novamente: ainda não viste a vossa filha? Não, ela está morta. Procuro-a, chamo por ela inutilmente. Que vácuo horrível a sua morte me deixou na terra. Morrendo, julgava encontrá-la, mas nada. Sempre isolado. Ninguém me dirige uma palavra de consolação e de esperança. Adeus, vou procurar minha filha. Olha que judiação, né? Ele sofreu lá, continua sofrendo aqui, ele não percebe que está, ele sabe que está no mundo dos espíritos, mas não reconhece, só vê os que estavam aqui mesmo. Agora vamos ver o que o guia do médium vai falar. Este homem não era ateu nem materialista, mas daqueles que creem vagamente, sem se preocuparem com Deus e com o futuro, visto que se deixam absorver pelos interesses terrenos. Profundamente egoísta, sacrificaria tudo para salvar a filha, mas também, sem o mínimo escrúpulo, sacrificaria os interesses de terceiros em seu proveito pessoal. Não se interessava por ninguém além da filha. Deus o puniu da forma como vistes, arrebatando-lhe da terra a única consolação. E como ele não se arrependesse, o sequestro subsiste no mundo espiritual. Não se interessando por ninguém no planeta, também aqui ninguém se interessa por ele. Permanece só, abandonado, e nisso consiste a sua punição. Sua filha, entretanto, está junto dele, embora não a veja, e se a visse, não seria bonito. Mas que faz ele em tais conjunturas? Dirige-se a Deus? Arrepende-se? Arrepende-se? Não, murmura sempre. Blasfema até, fazendo em síntese o que fazia na terra. Ajudai-o, pois, pela prece e por meio de bons conselhos, a fim de que se liberte da sua cegueira. Quer dizer, ele estava do mesmo jeitinho que ele estava aqui na terra. Reclamando, ele era egoísta, né? Porque amava muito a filha, mas só a filha ele amava, né? Mas ninguém. Então, essa história acabou. Claro que nessa altura ele já deve ter melhorado. Agora nós vamos ver a outra. E é a última. Marlene, ele é igual a maioria das pessoas, né? Não era nem materialista e nem ateu, mas vivia mais envolvido com a matéria, né? Olha que interessante. E a maioria das pessoas, na humanidade, assim como um todo, são assim. É verdade. Né? Fala que crê em Deus, às vezes tem até religião. Que está nós mesmos somos assim, mas fica pensando, vive só em torno das coisas materiais. E em torno, assim, às vezes de um único filho, ali só naquele mundinho. Falta de despertar a consciência, né? Pode falar, Verinha. Então, interessante, acho que eu já comentei, não sei se é nesse grupo. Eu ouço muito rádio, enquanto estou fazendo meu serviço da casa, eu ouço. E aí eles têm mania de falar assim, a pessoa morreu, aí o radialista, principalmente o Everton Lima, fala assim, ele já está de lá olhando por vocês.
Gente, ai, sabe? Porque isso aqui provou que a pessoa morre continua a mesma. Aí ela tem que, para evoluir, ela tem que estudar, ela tem que melhorar. E eles falam que já está olhando. Então, morreu, virou santo. Pronto. Já vai olhar para todo mundo. Ai, Morreu, se virou santo, né? Morreu, já é santo. Fosse fácil assim, dona Honória. Ô, Vera, a Marlene, igual que dia a Maria José fez aquela pergunta, né? Se as irmãs dela já estão todas juntas, né? Se a dona Nair for para lá, já vai encontrar com elas. Meu Deus do céu. Ixi, às vezes cada um está num lado, hein, dona Honória? É, Não é assim, não, né? Se a gente fosse encontrando a Irmandade, estava bom, né? era maravilha, né? É. Você quer ler esse, Aninha, para nós? Fazendo... Tá fechado, Aninha, seu microfone. Hoje eu não estou com o aparelho fonador bom para ler, não. Não? Não. Eu também estou assim, com uma tosse esquisita, viram? Parece que é a hora que eu começo, mas vamos lá, então, vamos lá. Agora vai entrar do Joseph Maître, o cego, hoje tá que aparece de cego aqui. Esse aqui tem uma aprovação difícil, hein, esse aqui. Joseph Maître pertencia à classe média da sociedade e gozava de modesta abastança, ao abrigo de quaisquer privações. Os pais o destinavam à indústria e lhe deram boa educação. Porém, aos 20 anos, ele perdia a visão. Morreu em 1845, com cerca de 50 anos. Quer dizer que ele ficou 30 anos sem visão, né? E outra, perder visão com 20 anos, né? Não é fácil. Ele era jovem, né? 10 anos antes, fora cometido por outra enfermidade que o deixou completamente surdo, de modo que só contato mantinha relações com o mundo dos internados. Não ver já é um suplício. Não ver e não ouvir é duplo suplício, principalmente para quem, depois de fruir as faculdades de tais sentidos, tiver de suportar essa dupla privação. Qual a razão de sorte tão cruel? Por certo, não era a sua última existência, cuja conduta fora sempre exemplar. Sempre foi bom filho, possuidor de caráter meigo e benévolo. E quando, por cúmulo de infelicidade, se viu privado de audição, aceitou a nova prova com resignação, sem que ninguém jamais o visse queixar-se de tal situação. Sua conversação denotava perfeita lucidez de espírito e uma inteligência pouco comum. Uma pessoa que o conhecera na presunção de que poderia receber instruções úteis, evocou-lhe o espírito e obteve a seguinte mensagem em resposta às perguntas que lhe dirigiram. Bom, antes de ver, né, a comunicação dele, as respostas. Olha que provação desse rapaz, né? Com 20 anos ele perdeu a visão. Total. Você vê, é jovem, o jovem normalmente não tem muita compreensão, né? Revolta, porque está na flor da idade. E ele, sereninho aqui, né? Pelo que fala que ele não deu nem um pingo de trabalho. E ainda depois ele perde a audição. E a audição é pior do que a visão, viu, gente? Hoje tem recursos, né? Mas quando você vê, você é surdo, mas você vê, tem o recurso da mímica, tudo, dos sinais, né? Mas ele não podia, porque ele era cego. Naquela época também acho que não tinha as libras ainda não, né? Mas, de qualquer forma, mesmo que não tivesse, os sinais, a pessoa vai se comunicando. Mas não, ele ficou surdo e mudo. Só recorria ao tato. Foi uma experiência dolorosa, hein? Eu acho que dá para a gente alcançar a dor desse moço. Só que ele não se queixava. Olha que beleza. Ele era super resignado, né?
Desencarnou com 50 anos, com cerca de 50 anos. Então, vamos ver agora o que ele vai falar. Porque a gente até agora vimos que reclamava, esse aqui não. Então, Paris, 1863. Ah lá, ele morreu em 1845 e eles vão fazer o diálogo com ele em 63. Então, já fazia um tempinho que ele havia desencarnado, né? Agradeço, meus amigos, por vos terdes lembrado de mim, embora talvez nem sequer pensasses em evocar-me. Se motivos sérios não vos animassem, de modo que atenda ao chamado com prazer, feliz por poder servir à vossa instrução. Assim possa o meu exemplo contribuir para tornar mais patentes as provas, já por si só tão numerosas, que os espíritos vos dão da justiça de Deus. Cego e surdo, me conhecestes, e para logo vos propuseste saber a causa de tal destino. Eu vos digo. Antes de tudo, importa dizer que era a segunda vez que eu espiava a expiação da vista. Na minha precedente existência, em princípios do século XVIII, fiquei cego aos 30 anos. Seu microfone fechou, Marleninha. Ué, fechou sem querer. Eu vou repetir. Quer dizer que ele já, eu li, eu vou repetir essa parte aqui. Na minha precedente existência, em princípio do século XVIII, fiquei cego aos 30 anos em decorrência de excessos de todo gênero que, arruinando minha saúde, me enfraqueceram o organismo. Quer dizer que não era a primeira vez que ele tinha passado pela experiência da cegueira. Até talvez por isso que ele tenha enfrentado com mais fortaleza, né? Já era uma punição por abuso dos dons providenciais que fora largamente acumulado. Então, na primeira vez que ele ficou cego, ele abusou, né? Ele abusou. Em lugar, porém, de me reconhecer como causador original dessa enfermidade, julguei por bem acusar a providência, na qual, aliás, pouco acreditava. Blasfemei contra Deus, reneguei-o, acusei-o, acrescentando que, se acaso ele existisse, devia ser injusto e mau, visto deixar assim sofrer as criaturas. Entretanto, eu deveria dar-me ainda por feliz, isento que estava de mendigar o pão como tantos outros míseros cegos como eu. É porque nessa época, gente, que ele viveu a cegueira, as pessoas acabavam tendo que mendigar, porque não podiam trabalhar, porque hoje pode, hoje tem serviço para todo mundo, tem recurso, mas naquela época não. Mas ele não precisou passar por essa experiência, né, de ter que mendigar. Só que ele blasfemava. Ele julgava que Deus era muito injusto, porque ele se tornou cego, né? Além disso, a vida já não tinha qualquer objetivo para mim. Não pensava no futuro, que considerava uma quimera. Depois de esgotar inutilmente todos os recursos da ciência e certificando-me de que a cura era impossível, resolvi antecipar a morte, suicidei-me. Ah, lá, está explicado. Já começou a explicar. Ele ficou cego porque ele abusou. Aqui não entra muito em detalhes, mas ele abusou. Por isso ele se tornou cego. Aí ele blasfemou. Não satisfeito em blasfemar, ele se suicidou. Quando despertei, achava-me imerso nas mesmas trevas da vida. Não tardei, contudo, a reconhecer que não pertencia mais ao mundo corpóreo. Era um espírito, sim, mas cego. A vida de além-túmulo era, pois, uma realidade. Em vão tentei fugir-lhe para lançar-me no nada. Envolvia-me no vácuo. Se essa vida deveria ser eterna, pelo que ouvia dizer,
Eu deveria ficar eternamente nessa situação? Sempre cego? Ideia horrível. Eu não sofria, mas é impossível descrever os tormentos e as angústias que tomaram conta do meu espírito. Quanto tempo eles teriam durado? Ignoro. Mas como esse tempo me pareceu longo. Mas como esse tempo me pareceu longo? Vocês quiserem discutir um pouquinho aqui, ó, antes de terminar. Enfim, ele abusou, porque não respeitou a vida, ele se tornou cego. Aí ele começou a achar que Deus que era culpado. Reclamou, reclamou, não teve jeito, suicidou. Entrou no mundo espiritual cego ainda. Do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho que ele vivia aqui, ele voltou para lá. Ele não recuperou a vista. Olha que interessante, né? É o estado que o espírito desencarnou, né? Vocês querem falar alguma coisa, gente? Está tão claro tudo, né? Uma sequência de acontecimentos, mas eu acredito que ele ainda vai, no resto da leitura, ele ainda vai se redimir. Ele redimiu nessa primeira encarnação que nós lemos, né? Que ele ficou cego e surdo. Mas vamos ver como que foi isso, né, velho? Extenuado, fatigado, pude finalmente analisar-me e compreendi o ascendente de um poder superior que atuava sobre mim, considerando que se essa potência podia oprimir-me, também poderia aliviar-me, e implorei piedade. Ó. Aí ele enxergou. Aqui ele vai começar, né, velho? Isso que você falou. À medida que orava e meu fervor aumentava, alguém me dizia que a minha cruel situação teria um termo. Por fim, se fez a luz e extremo foi o meu arroubamento ao entrever as claridades celestes, distinguindo os espíritos que me rodeavam, sorrindo, benévolos, bem como os que radiosos flutuavam no espaço. E segui-lhe os passos, mas força invisível me reteve. Foi então que um deles me disse: o Deus que negaste se compadeceu do teu arrependimento e permitiu-nos que te dessemos a luz, mas tu só cedeste pelo sofrimento, pelo cansaço. Se de agora em diante quiseres participar dessa felicidade aqui fruída, é preciso provares a sinceridade do teu arrependimento e dos teus bons sentimentos, recomeçando a prova terrestre em condições que te predisponham às mesmas faltas, porque esta nova provação deverá ser mais rude ainda que a primeira. Aceitei pressuroso, prometendo não mais falir. Aí, velhinha, o que você falou. Ele se arrepende, Deus, ele começa a orar. Olha como a oração, nós já vimos isso em todas as lições, praticamente, né? Praticamente. A oração, gente, é um bálsamo. Nós temos que aprender a orar. Orar por nós, pelos outros, enfim, por todos, pelos que a gente conhece, pelos que a gente não conhece, né? E aí, os espíritos vêm e falam, ó, Deus vai te ajudar, mas você vai ter uma existência pior do que a que você teve. E foi, né? Que aí ele ficou cego e surdo, só que aí ele ficou resignado. Assim voltei à Terra na existência que conheceis. Não me foi difícil ser bom, visto que não era mal por natureza. Revoltara-me contra Deus e Deus me puniu. Reencarnei trazendo a fé inata, razão porque não murmurei, antes aceitei a dupla enfermidade, resignado como expiação que era, cuja fonte emanava da soberana justiça. O insulamento dos meus derradeiros anos nada tinha de desesperador, porque acreditava no futuro e confiava na misericórdia de Deus. Ademais, esse isolamento me foi proveitoso, porque durante a longa noite silenciosa, a minha alma mais livremente se alçava ao eterno, escrevendo o infinito pelo pensamento, quando, por fim,
Terminou o exílio, o mundo espiritual só me proporcionou esplendores inefáveis gozos. Olha que bonito, né? Aqui ele está contando isso. Eu reclamei, mas nessa existência que ele foi cego e surdo, ele teve serenidade. Durante o desdobramento, a hora que ele dormia, ele se reencontrava com os espíritos amigos, né? E ele venceu a prova. Hoje, analisando o meu passado, julgo-me relativamente muito feliz, pelo que dou graças a Deus. Quando, porém, olho para o futuro, vejo a grande distância que ainda me separa da completa felicidade. Espiei, mas ainda me faltava reparar. A última encarnação só foi proveitosa para mim. Espero recomeçar brevemente uma existência em que possa ser útil aos semelhantes, reparando por esse meio a inutilidade anterior. Somente então me adiantarei no bom caminho aberto a todos os espíritos de boa vontade. Eis a minha história, amigos, e se o meu exemplo puder esclarecer algum dos meus irmãos encarnados, de modo a evitar o atoleiro em que caí, terei por iniciado o resgate de minha falta. José. Olha que bonito. Tudo bem. Pode falar, Aninha. Nós estudamos lá na Joana de Ângeles do cair em si, né? Então, ele fala aí, enquanto ele não caiu em si, olha lá, ó, enfim, caí em mim. Foi aí que ele lembrou de Deus, pediu piedade, clemência, né? E obteve o que ele pediu. Então, é muito interessante, enquanto a pessoa não cai em si, né? Não consegue sair daquele atoleiro. É mesmo, né? A Ana lembrou, a gente estudou na Joana de Ângeles a parábola do filho pródigo, e ela fala bem isso. Que sirva de lição para nós, né? Foi muito bonita essa lição, né? Porque é o que ele fala, ele não era mal de todo, mas estava rebelde, né? E eu fico pensando, vou falar mais de mim, claro, né, de vocês, que às vezes a gente é rebelde, né? Conhece, sabe, mas fica igual o menino rebelde, teimoso, né? Aí o negócio fica feio. Pode falar, Vera. Então, e o interessante é que ele já está pedindo para reencarnar. Isso, eu fui muito rebelde, gente. Nos nossos estudos, lá no Luz e Amor, tudo, eu falava, eu não quero reencarnar. Eu não quero. Quando eu morrer, eu não quero voltar. Tamanho sofrimento. Falava, Verinha? Falava para as meninas lá, tudo. Eu falava, vou empurrar, eu emburro, eu empaco, mas eu não reencarno, porque minha experiência tinha sido muito dolorida. Agora, graças a Deus, eu estou mais serena, mais tranquila. Mas eu era como eu conseguia lidar com a situação. Tinha pavor. Nossa, Verinha, não sabia não, mas que bom, né? Nossa, que bênção você falar isso. É muito bom mesmo. Caiu em si, né, Ana? E é o que a gente tem que fazer. E foi o que aconteceu com esse rapaz, com esse espírito. Quem mais quer falar, gente? Dona Honória, Maria. A Maria é uma paz, Eu vou gente. falar, Marlene, é assim, igual a Vera contou a história dela. A gente vê as pessoas e não imagina o quanto aquela pessoa já passou por dificuldade, né? A gente pensa que às vezes a pessoa está tão feliz, mas não sabe o que ela, né? Já tolerou na vida, né? Ou se não, Dona Honória, a gente vê a pessoa assim, às vezes revoltada e tudo, e já quer criticar, né? Mas não sabe o calo, o sapato está apertando lá, o calo da pessoa. Porque se fôssemos nós, às vezes estaríamos pior, né? O problema é esse. Pode falar. E ele só caiu em si pela dor, né? Cansado de tanto sofrer, ele resolveu falar, uai, deixa eu pensar melhor minha vida, né? Repensar, dar um significado novo.
Isso é que é cair em si, né? É querer mudar, porque enquanto você persiste no erro, né? Você não consegue, acaba até suicidando mesmo, porque perde o sentido da vida e acaba ficando sem um propósito de vida e suicida, né? Então, é um crime contra si mesmo e pior, em vez de melhorar. Mas você vê, né, assim, até que na outra encarnação ele veio pianinho, né? Você vê, ele ficou cego aos 20 anos, uma fase difícil, e ele não se revoltou. Depois fica surdo, quase que isolado do mundo. Porque cego e surdo, né? Fica isolado do mundo, viu? A surdez é triste. A gente às vezes acha que a cegueira é pior, mas a surdez é pior. É que hoje tem mais recursos, né? Graças a Deus. Tanto para o cego quanto para o surdo. Tanto é, Marlene, que eles falam, né? A ciência já provou que a surdez provoca o Alzheimer, a pessoa acaba ficando isolada e enlouquece, assim, fica demente, né? Fica demente, vem a demência. É verdade. Você falou uma coisa que quando eu estou de aparelho, eu ouço, mas é assim, muitas vezes a pessoa fala as coisas e daí eu não entendi o que foi. Hoje, igual a Flávia comentou um negócio, eu não sei qual que é a mulher. Ela falou que ela tem 6 filhos, mas 6 filhos não é por uma mãe. Que ela chegou na casa da mãe dela, ela estava com a boca cheia de farejeira, e as filhas nem estavam aí para ir lá cuidar. Aí eu pensei, eu não escuto nada sem aparelho. À noite, o cachorro late, eu tiro o aparelho, o cachorro pariu. Deixa eu ver se está latindo, coloco, aí eu vejo que está latindo de novo. Mas é muito difícil a gente ser surda, muito difícil. Os outros acham que a gente é boba, passa a gente por boba, sabe? Mas quando eu era mais nova, eu ainda ouvia, né? Depois que o João faleceu, eu fui perdendo a audição. Aí a gente fica meio passado, assim. Os outros falam as coisas, você não percebe muito na hora, depois você vai pensar o que será. A surdez, ela isola, sim, a pessoa. É verdade, a senhora tem razão. Ainda bem que hoje tem os aparelhos, né? Nossa, os recursos são muitos, né, gente? Hoje é obrigado, numa palestra, tem o tradutor em Libras, né? Então, graças a Deus, hoje tem muitos recursos, né? Gente, deixa eu perguntar para você, Verinha, ou a Maria, que tem um livro, acho que a dona Noda também, a Ana está no telefone. No livro de vocês, aí, a hora que termina, tem uma parte que fala assim, nota explicativa? No meu, não. Ah, então, eu imaginei que não, porque essa aqui é uma edição nova, porque já acabamos o livro. Terminou já o fim, né? Terminou. É. Mas essa nota explicativa, eu ia perguntar, mas depois eu leio, porque eu não li. Aí qualquer coisa, semana que vem eu comento. Então, gente, quem sabe a gente começa com obras póstumas. Amanhã você vai no Luz e Amor, Verinha? Se Deus quiser. Eu vou olhar de manhã, se tiver lá eu já separo e você pega. Então, se eu não for amanhã, porque eu estou fazendo a cobertura das nossas garagens aqui e os moços vêm trabalhar. Talvez eu tenha que acompanhar, porque eu sou a síndica. Eu vou na terça. Tá bom. Aí você deixa em que lugar, mais ou menos, para eu ver? Aí eu te aviso. Deixa eu ver onde que eu posso deixar. Onde que eu posso deixar? Ué, se você quiser deixar na biblioteca, naquela mesa do cantinho ali. Isso, eu ponho naquela mesa, então. Combinado. Viu? Não vou esquecer. Amanhã, hora que certinho. Qualquer coisa, a senhora me ajuda, dona Nória. Dona Nória Eu também não tenho. Você também não tem? Não. Obras póstumas? A Maria tem, né, Maria? Eu tenho. Às vezes, nós vamos arrumar, dona Nória. Viu? Pode falar, minha. Eu também tenho. Não, eu só quero falar para você ficar um pouquinho aí, depois que você encerrar a gravação aí, certo. Que eu quero comentar uma coisa com você, da família.
Tá bom. Há problema de doença, não sei se você está sabendo. Não, acho que não. Ô, Maria, então pode falar, Verinha. Não, eu só quero dizer o seguinte, que está muito gostoso nossos estudos, que além de estudar, nós estamos tendo uma troca, porque não estou preocupada em correr com os estudos. É um grupo de apoio. É um grupo de apoio. A gente chama no Amor Exigente de grupo de apoio. Você tem razão, Verinha. É isso mesmo. Isso que um ajuda o outro, né? Muito legal. E a psicologia, Verinha, chama de rede de apoio. Igual quarta-feira o Mário falou, né? Que quando falta um, a gente sente falta, né? Sente, é verdade. É isso que eu fico pensando. Eu falo, gente, é tão gostoso a gente ter nosso grupo, né? Tem pessoas que não têm, eu fico com uma pena, né?